noite. Vocês não estão no Instagram, né? Ó, desconecta. Gente, que coisa boa poder estar aqui com vocês para iniciar mais uma série de mensagens. E eu quero começar com uma notícia excelente. Enquanto o pessoal vai ligando as luzes laterais. Olha só que legal. Uma notícia excelente para você que gosta aí das redes sociais e que fica muito feliz com esse negócio. E olha só que coisa bacana. Agora você, ou nós, né, podemos dizer assim, nós, meros mortais, podemos ter a verificação do nosso Instagram. Olha só que legal, gente. Antigamente era coisa de gente chique, né? Então, quando a Meta lançou isso foi bombástico, porque o Instagram vendeu no único dia 44 milhões de selos de verificação. Gente, foi mais de 2 bilhões em um único dia. Vocês acreditam nisso? É? Muita coisa, né? E assim, eu não sei vocês, né? Mas eu que não sinto tanta diferença, né? Se eu tenho esse bendito selo de verificação ou não. Mas eu fico pensando como é que funciona, né? A mentalidade, né? A forma como as pessoas pensam para fazer uma coisa como essa. Porque até então, assim, o Instagram dava isso, né? Agora é possível, com, sei lá, uns R$55 você consegue adquirir aí um selo de verificação por uns 30 dias. Olha que legal. Mas quando eu entendi a notícia e o impacto disso, e comecei a refletir sobre isso, mais, eu pensei assim, cara, a rede social, ela chegou num patamar, numa dimensão em que as pessoas correm o risco de confundir quem elas são com o seu perfil. Ou a gente corre o risco de cogitar a possibilidade de olhar para alguém que, sei lá, tem muitos seguidores ou faz sucesso aí nas redes sociais e achar que essa pessoa em especial, ela é mais interessante, a vida dela é mais empolgante, ela é mais legal do que os demais. Então é por isso... Ei, rapaz, barulho! Oxente! Toma vergonha, rapaz! Gostaram? Desculpa, amor. Gente, eu não sou muito bom com crianças. Minha esposa veio com tudo para ela. Tá? Ora, rapaz. Minha parte é mais essa, tanger. Né? Enfim. Desculpa de novo, amor. Eu só sei que essa é uma tendência da gente nos nossos dias, cara. Confundir as coisas. E a gente corre o risco de achar que a grama do nosso vizinho, que não é do outro lado da cerca, né, do outro lado da tela, é mais verde que a nossa. E a gente vai norteando a nossa vida a partir disso. A nossa autopercepção a partir disso. E pensa talvez, cara, eu acho que eu não sou tão feliz assim como esse pessoal aí. O que está faltando na minha vida para eu ter tantos momentos legais como esse pessoal parece ter? Então, uma pergunta para iniciar essa série e essa jornada, né, de desconexão, digamos assim, não é simplesmente forçar ou incentivar você a se desfazer de uma rede social. Isso não é a ideia. A ideia não é essa. Mas a ideia é fazer com que você seja autônomo diante da sua rede social, diante da tela do seu celular. E logo de cara eu quero te incentivar, se você pode, se você tem, uma série da Netflix,
o dilema das redes. É muito bacana. Eu acho que vai introduzir esse assunto de um jeito muito inteligente, com dados, com depoimentos de pessoas que trabalharam ali durante um período para fazer com que a nossa atenção estivesse voltada para as telinhas. Então, acho que vale muito a pena se conectar com essa série, quem sabe assistindo o Dilema das Redes ali na Netflix, se assim você puder. Mas uma reflexão para a gente continuar dando esse pontapé inicial na nossa série de mensagens é talvez você se perguntar com muita sinceridade, porque senão não faz sentido isso aqui, mas é se você já se percebeu influenciado a ponto de não se perceber mais, de não se entender mais, não entender direito o que você realmente quer. Quando você se pegou, você está desejando uma coisa que você nunca quis antes. Fazer um troço que você nunca pensou em fazer antes. Oi? Tá bom. Mas vai dar tudo certo. Você já percebeu como as mídias sociais influenciam nossa percepção? É que eu estava no Instagram na hora vendo o Wilson. E talvez um conselho para iniciar a nossa jornada e ser muito legal é, embora pareça, embora tenha seu nome e sua foto, você não é seu perfil do Instagram. Você não é. Você não é as fotos que você posta. Da mesma forma, as pessoas que a gente acompanha não são aquilo ali. Aquilo é parte da vida dessas pessoas. Aquilo talvez é parte da sua vida, se você é muito honesto. Mas se você é como a maioria, escolhe o melhor ângulo, a melhor foto, o melhor dia para fazer aquela postagem, para parecer ser alguém que talvez você queira se tornar. Você não é seu perfil do Instagram. E eu não sei se você entende o peso disso, mas isso é muito libertador. De forma que um outro conselho que eu acho importante para iniciar essa série é valorize sua identidade além das telas. Seja, não só pareça ser. Seja. Não permita que um tipo diferente, tecnológico, de hipocrisia determine quem você de fato é. Sua identidade não está, não deve estar no aplicativo de rede social. Você não é aquilo. Fechou? Faz sentido ou não? Eu estou divagando. Porque não é verdade? E é pior ainda quando a gente acha que o outro é e fica, né, com a inveja, né, cobiçando aquela vida, aqueles momentos, aquela comida, aquela saída, aquela viagem. Não é ele, é só o que ele e ela estão querendo mostrar. Ponto. Felipe, então a gente não posta mais nada? Claro que não. Os extremos nunca são saudáveis. É só ter consciência que eu e você não somos o nosso perfil no Instagram. Simples assim. E para entender melhor sobre identidade, eu quero falar de uma pessoa nada mais, nada menos do que Jesus. Eu quero introduzir essa série com o nosso Senhor Jesus Cristo. E eu quero pensar em um momento muito importante na construção da divulgação da identidade de Jesus quando ele estava entre nós, encarnado, caminhando ali. E eu quero fazer uma leitura de um momento específico da vida de Jesus
especificamente ali na ocasião do seu batismo, e a gente vai tentar decodificar a identidade de Jesus a partir daquilo, e a gente vai fazer isso através das lentes de um biógrafo de Jesus chamado Marcos, que é alguém muito importante e que escreveu o Evangelho de Jesus Cristo, segundo o nome dele, Marcos, obviamente. E o contexto de Marcos é muito interessante, porque ele é escrito ali antes de Jerusalém ser devastado, isso acontece ali no ano 70 depois de Cristo. E é um texto, é um evangelho focado nos romanos, que é o povo que está em evidência naquele período em que aquele evangelho é escrito e divulgado. Então, esse evangelho, esse texto em específico, ele tem como objetivo apresentar a identidade de Jesus como sendo o Filho de Deus. O problema é que os romanos tinham uma certa dificuldade de entender como um filho de Deus, que é assim que eles viam, eles não viam o Filho de Deus, eles viam como um filho de Deus, é assim que eles pensavam, uma vez que ele foi condenado na cruz, pode receber o tipo de adoração e glória com que aqueles primeiros discípulos davam para Jesus. Os romanos, eles valorizavam poder, glória, controle, conquista, vitórias. E, de repente, percebeu uma turma de discípulos, seguidores de Jesus, que escolhem segui-lo, muito embora um dia desses ele estava pendurado no pior tipo de morte da época, que era a cruz. Isso não entrava na cabeça dos romanos. Como pode o rei dos reis, como os cristãos gostam de dizer, estar numa cruz, humilhado, desnudado, cuspido? Não faz sentido. Então o evangelho de Marcos é escrito para este público em especial. E na parte ali inicial, introdutória do Evangelho, é um Evangelho muito rápido, é o menor de todos, tem 16 capítulos só. Então, se você tiver muita vontade, você consegue ler antes de dormir hoje. Né? Até umas 11 horas, acho que você termina. Né? Então, na parte ali inicial, são narrados 3 episódios fundamentais que vão trazer a consolidação da identidade de Jesus. Então, o objetivo de Marcos é mostrar logo no início do texto, no início da biografia dele, Jesus Cristo como Filho de Deus. E, ao mesmo tempo, ele mostra como aconteceu a preparação do ministério de Jesus entre nós. Então, os 3 episódios que Marcos registra é o aparecimento de João Batista, que é o primo de Jesus. Ele começa a pregar ali no deserto da Judeia. Depois, que é o texto que a gente vai ler juntos, é o texto do batismo de Jesus feito pelo primo dele, João. E depois ele já narra direto, em poucos versículos, a tentação de Jesus. Então, tudo isso acontece aqui em pouquíssimos versículos. Dá para você ler rapidão isso aqui, se você quiser. Então, para a gente iniciar esse momento, a gente tem que olhar para Jesus e entender como é percebida a identidade dele e talvez, a partir disso, começar a tecer a nossa própria identidade. Porque Jesus, como o próprio Evangelho diz, ele é o padrão de ser humano que todos nós deveríamos ser. Tá? Fechou? Então, é possível encontrar uma nova identidade em Jesus Cristo, além do perfil das redes sociais, além das diversas construções culturais que querem rotular-nos. É possível ter uma construção de uma identidade sua, minha, que não depende dos rótulos e dos vieses dos outros. Que basicamente é isso que acontece conosco. Tá? Então a gente precisa primeiramente ver como foi construída a identidade de Jesus, para então pensar um pouquinho como deve ser construída a nossa. Claro, não estou presumindo que você não saiba qual é a sua verdadeira identidade. Mas a minha responsabilidade maior essa noite é mostrar como é construída
dentro da narrativa desse evangelho, a identidade de Jesus, pelo menos nessa parte inicial do ministério de Jesus. Beleza? Então, o evangelho de Marcos, capítulo 1, a partir do versículo 9, começa a narrar esse episódio ali do batismo de Jesus. Então, olha só o que o texto diz. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré, da Galiléia, e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Então, esse episódio é narrado nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, e é citado por João. Então, é algo muito importante. É fundamental para a gente entender Jesus. Então, mesmo que talvez você não tenha a mesma fé que a minha em Jesus Cristo, é fundamental você entender este episódio e as implicações disso para quem tem a fé em Jesus Cristo. Assim fica mais fácil você definir se faz sentido essa coisa ou outra que a gente está defendendo como cristianismo. Então, no texto bíblico aqui, o batismo de Jesus tem alguns detalhes muito importantes que vale a pena a gente levar em consideração. Então, eu vou trazer alguns detalhes do texto para a gente entender e fazer a leitura. São 3 versículos, então, imagino que vai ser muito rápido, né? Essa leitura, 3 versículozinhos. Então, prometo que a gente sai mais cedo do que domingo passado. Tá? Então, vai dar tudo certo. Então, o texto começa aqui com o Marcos, que possivelmente é o apóstolo Pedro falando dos acontecimentos para o Marcos, e ele vai dizer o seguinte: naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré. Que ocasião é essa, né? O que o Marcos está falando, né? Qual é a construção histórica? Então, quando você vai ver a história de Jesus, a gente não tem muito relato da infância de Jesus. Tem alguns versículos ali citados, mas a gente não sabe, assim, de fato, o que Jesus passou nos primeiros 30 anos da sua vida. Então, a gente tem, por exemplo, Lucas falando que ali com os seus 12 anos de idade, ele foi para o templo fazer aquilo que todo judeu menino ia fazer, que é o seu bar mitzvah, que é o momento em que o menino judeu é apresentado como homem, ou filho da Torá, filho da lei ali no templo. E depois a gente vê o mesmo Lucas falando que Jesus inicia seu ministério com 30 anos de idade. Então, como foi assim esses 18 anos de silêncio da vida de Jesus? Então tem várias lendas, né? Superstições, histórias sobre como... Mas a gente não tem relato bíblico disso. Tá? O que a gente tem claro aqui no nosso texto é que Jesus veio da Galileia, assim, de Nazaré da Galileia, que era qualquer lugar. Era uma vila obscura, que possivelmente você não ia conseguir chegar lá sem um guia, sem alguém que morasse em Nazaré, um lugar que estava ali mais ou menos a 110 quilômetros a norte de Jerusalém, então era qualquer lugar. Tanto que algumas pessoas desdenhando de Nazaré, como é o caso, por exemplo, de Natanael, né? Quando o pessoal fala de Jesus para ele, que é se tornou depois um dos discípulos de Jesus. Tem um cara que é importante, está vindo de Nazaré. Aí o Natanael responde: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Porque era um lugar qualquer, um lugarzinho minúsculo. Alguém falando sobre isso, mas tem profeta? Tem algum registro de profeta que vem da Galileia, dessa região? Eu não conheço. Porque era uma região que tinha muita mistura racial, e o judeu, principalmente dessa época, é muito preconceituoso. Então, eles não aceitavam muito essa miscigenação, né? Eles não aceitavam muito isso. Então, é importante a gente saber que Jesus estava lá, no meio disso aqui. No meio desse momento, vivendo uma vida talvez muito normal. A gente, por exemplo, vê registro do pai de Jesus, né? Pelo menos o pai de criação, que é o José, a gente vê no início da infância de Jesus, mas depois a gente não vê mais. Então, possivelmente, Jesus gastou esses 18 anos ali cuidando da família, seguindo a profissão do pai, vivendo como uma pessoa normal. Mas algo dá uma guinada na história, surge um sinal na história que faz Jesus acordar e dizer: está na hora.
Está na hora de eu me mover. Está na hora de eu fazer algo diferente. E pensando na estrutura, como todos os evangelistas falam a respeito do momento em que Jesus começa ali o seu ministério, o sinal que vem para Jesus é aquilo que está escrito, por exemplo, alguns versículos atrás, falando sobre João Batista, né? Conforme está escrito, o profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Isso aqui é uma profecia de 700 anos antes de Jesus, que é uma profecia que está em Isaías 43. E aí estão citando isso para lembrar o porquê que Jesus inicia seu ministério. Ou seja, Jesus descobre que a voz que clama no deserto começou a preparar o caminho, que é o João Batista, e ele diz: está na hora. Então Jesus conhecia o Antigo Testamento e entendia que aquela profecia sinalizava para ele que era momento dele se levantar e começar seu ministério, começar a coisa. E aí a gente vê claramente a conexão desses textos do Antigo Testamento com a pessoa do João, que é primo de Jesus. Então, todos os outros evangelhos falam disso, de forma que dá para a gente entender que João Batista é a porta de entrada do ministério de Jesus para o mundo. Então, de fato, ele prepara o caminho para o Senhor. E como é que João prepara o caminho para o Senhor? Como é que ele se destaca, né? E como é que a gente sabe que ali é o João Batista? Já pelo codinome dele, Batista. Ele estava batizando no deserto e batizando gente de Israel. Isso era muito ofensivo, porque era muito natural e muito normal batizar o estrangeiro, que era idólatra, um pagão ou coisa do tipo, a gente lá de fora. Mas João se propôs a batizar os de casa, como um sinal de arrependimento. Então João pregava mais ou menos assim: vocês estão arrependidos, vocês querem mudar de vida de fato, então sejam batizados como um sinal do arrependimento de vocês. Então várias pessoas foram ali às margens do Jordão serem batizados por João, e Jesus foi uma dessas pessoas. Só que se você for alguém crítico, né? Você vai pensar o seguinte: espera aí. Jesus precisava se arrepender de alguma coisa? Se ele não precisava se arrepender de nada, porque o pessoal diz que ele não peca, então por que ele foi ser batizado por João? Né? Então quem fala isso melhor um pouquinho é o Mateus, que é um outro evangelista. E aí o Mateus fala que o próprio João não entende nada. Então o próprio João, versículo 14, tentou impedi-lo, dizendo: olha, cara, eu que preciso ser batizado por ti, e tu vem para mim. E aí Jesus responde o seguinte: deixe assim por enquanto, convém que assim façamos para cumprir toda justiça. Então João não teve saída, teve que batizar Jesus de todo jeito. Então é um textinho aí que prova que Jesus não pecou. Texto de Hebreus, né? Nós temos uma pessoa que nos conecta com Deus, né? Que isso significa sacerdote, que consegue compadecer das nossas dores e sofrimentos. É sim alguém como nós, com uma única diferença: embora tentado, não pecou. É isso que está nesse texto. Então, a gente precisa entender por que Jesus escolheu ser batizado por João, apesar de não ter pecado. Apesar de não cometer os deslizes que talvez eu e você cometamos todos os dias. Né? Por que Jesus faz isso? Então, pelo menos, por dois motivos importantes, Jesus escolheu ser batizado. Primeiro, o batismo de Jesus, ele autenticaria a autoridade de João Batista. Quando Jesus escolhe ser batizado por João, ele está dizendo: João vem de Deus. Sacou? João vem de Deus. João é importante para a construção da história da salvação. Segundo motivo, Jesus começa a assumir o nosso lugar. Quando Jesus escolhe ser batizado, mesmo não tendo pecado, que é o nosso caso, ele está começando a nos representar e nos substituir no plano
de Deus para a nossa salvação. É isso que está acontecendo. Ele está começando a assumir o nosso lugar. Então, eu gosto muito de um comentário de um camarada chamado Martin Carler, que ele disse o seguinte, ele pôs um título nesse parágrafo aqui do batismo de Jesus, dizendo, seu primeiro passo por nós. É o tema que ele escolheu para falar desse parágrafo. Seu primeiro passo por nós. E ele diz o seguinte, por nós é a explicação dos primeiros cristãos sobre seu caminho de morte, é aqui que ele começa. Na cabeça de Carler, ali naquele momento do batismo, Jesus já começa a se direcionar para a cruz. Desde o batismo até o seu último batismo, que é a morte na cruz, Jesus caminha na nossa direção. De forma que este caminho se torna a possibilidade de nós nos achegarmos a Deus. Mas começa onde? Aqui. É aqui que ele se mostra publicamente. Eu gosto muito da forma como o Marcos escreve, ele é um dos meus evangelistas favoritos, porque ele já começa dando um movimento para a história que ele está contando. Então ele diz o seguinte, assim que Jesus saiu da água, e esse assim é uma palavra importante para nós, porque o Marcos, ele fala essa mesma palavrinha aí, que é uma palavrinha grega, né? Éteos, né? Ele fala 42 vezes no evangelho dele. E essa palavra só existe 12 vezes nos outros textos do Novo Testamento. Então é uma palavra importante. É uma palavra que gera movimento. Então o Marcos está dizendo assim, até aqui beleza, mas o mais importante vem agora, prepara. Né? Então assim que Jesus sair da água, agora vem o mais importante. Jesus viu os céus se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Eu acho importante você ter uma visão completa da cena do batismo e a gente vai precisar do recorte do Lucas. Porque o Lucas diz que quando Jesus é batizado, ele vem um momento para oração. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu. E esse céu se abriu, tem que trazer uma ideia do céu se rasgar mesmo. E é uma visão assustadora, não é uma coisa bonitinha, né? Porque no filme, né, quando a gente assiste, vê um negócio assim angelical, é uma coisa assustadora, gente. É o que está acontecendo aqui. Então, a ideia, quando a gente vê a visão do céu se abrir, é uma citação ou um pensamento do Antigo Testamento, que está em Isaías 54, quando o povo estava vivendo um momento muito difícil com Deus. E eles começam a clamar por Deus, e o Isaías é um exemplo disso, quando ele diz o seguinte, se rompesses os céus e descesses, os montes tremeriam diante de ti. É um tipo de saudade de Deus que o profeta está declamando através dessa citação. De forma... O que é isso, meu amor? O que é isso? É um doce? Naftalina? Tô brincando. Tá. Então, olha só que negócio interessante. Logo depois, alguns versículos depois, Isaías diz, contudo, Senhor, Tu és nosso Pai, nós somos o barro, Tu és o oleiro, todos nós somos obras das Tuas mãos. Sabe o que esse texto tem a ver com a história do batismo? E com o fato do céu se rasgar no dia do batismo de Jesus? É que agora a expectativa de Israel, daquele povo, em relação à intervenção de Deus, estava muito limitada. Então eles estavam ansiando pelo momento que Deus romperia com o silêncio. E Deus voltaria a se relacionar com o povo, como antes. E é justamente no batismo de Jesus que Deus rompe o silêncio. E Ele rompe o silêncio de um jeito muito diferente. Em que o próprio Deus Pai comunica com Deus Filho. E vem um sinal importante para nós, porque o Espírito, quando o céu se rasga, desce em forma de pomba. E eu não sei se você, assim como eu, lembra logo, de cara, de um evento importante, que é o evento da criação. Então, olha só, o batismo de Jesus está conectado com vários elementos do Antigo Testamento. Não é uma coisa aleatória.
Então, eu acho muito bacana, olha só o que está escrito aqui, ó. No princípio criou Deus os céus e a terra, era a terra sem forma e vazia, trevas cobriam a face do abismo, porém, olha o elemento novo, o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, é a partir daí que Deus começa a criar. Esse é o cenário. Então, quando você olha para a cena do batismo de Jesus e vê Jesus saindo da água, o Pai chamando ele, falando com ele, e o Espírito descendo como forma de pomba, você não chega só à conclusão de que Jesus é o Messias, que ele é o prometido, que a história dele é contada em todo o Antigo Testamento, que isso é fato, mas você vai chegar à conclusão, pensando em tudo isso, que além de Messias, ele também é Deus. É isso que acontece aqui. Então, eu lembro, lendo ali alguns textos sobre isso aqui, tem uma tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o aramaico, que é a língua, que as pessoas liam a Bíblia na época ali que Marcos foi escrito. E o texto em aramaico, quando cita esse versículo 2 aqui de Gênesis capítulo 1, ele encerra o raciocínio dizendo o seguinte, ó, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, como uma pomba. O texto em aramaico tinha esse complemento, como uma pomba. Então, para todo judeu que entendeu a cena, que percebeu o que estava acontecendo ali, sabia que era um momento em que o Espírito de Deus descia sobre Jesus. Era de fato o que acontecia normalmente em Israel no Antigo Testamento, em que quando um rei surgia, eles iam ungir esse rei. E eles ungiam esse rei com um azeite de oliva. Era basicamente com isso. Mas o azeite de oliva representava o Espírito Santo. Então Jesus é ungido no batismo, não com azeite de oliva, mas ele é ungido pelo próprio Espírito Santo, a quem o azeite de oliva representava. Então, ao mesmo tempo, quando você tem a noção total dessa história e vê o Pai se manifestando, então veio dos céus uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Você é obrigado a perceber o envolvimento de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo atuando no ministério de Jesus. Então, qual é a identidade de Jesus? Ele é nosso Salvador, mas Ele também é Deus Filho. E isso vai ficar muito mais claro, porque quando você lê esse texto, você é obrigado a ir para mais 2 textos no Antigo Testamento. O primeiro está em Salmo 2, versículo 7. Olha só o que está escrito, é um salmo messiânico. Proclamarei o decreto do Senhor, Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E quando ele fala, em ti me agrado, é uma citação direta de Isaías 42. Eis o meu servo a quem sustento, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Champlin, quando fala desse texto, ele diz o seguinte, a voz celestial que combina esses 2 textos, ele dá uma ideia de continuação da antiga tradição do Antigo Testamento e não a sua destruição. De forma que Jesus, ele reclama para si a autoridade de toda a lei. É extraordinário. Porque você vai ter uma série de livros antigos com um conteúdo estranho, pesado, denso, mas que quando você vai ter uma leitura inteligente sobre aquele texto, tudo vai apontar para Jesus. Inclusive em pequenos 3 versículos, como é o caso desse. Então o batismo, ele nos leva para a criação. Jesus, naquela cena de batismo, ele revela quem Deus é, não somente a sua identidade como Messias, mas também divina. E sabe quem faz isso muito bem? Um outro evangelista, que é o caso do João.
Ele fala o seguinte, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Que palavra é essa? Mas quando ele fala no princípio, você vai lembrar de Gênesis 1 também. No princípio criou Deus os céus e a terra. E ele continua, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Como é que Deus cria o mundo no relato de Gênesis? Através da palavra. Mas o João continua explicando. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. O quê? A palavra. Deus cria através da palavra. Mas aí depois João continua desenrolando aqui o raciocínio quando ele diz, ó, aquele que a palavra estava no mundo. Peraí. Ele está falando da palavra ou ele está falando de alguém? Né? Porque quando Deus cria, ele fala, né? Haja. E a coisa começa a acontecer. Ele está falando de alguém ou está falando de uma coisa assim subjetiva? Mas o texto continua. E o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de homem algum, mas de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos, é o que João está falando, a sua glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que João está dizendo aqui muito claramente? A palavra de Deus, que foi o meio pelo qual os criacionistas creem que Deus fez o universo, se tornou alguém. Mas isso não faz muito sentido. Mas é o que está escrito. Eu não tenho opção. Eu acredito nisso, eu acredito em outra coisa. Mas é o que está escrito. De forma que aquilo que se pode saber sobre Deus e o que Ele diz, pode ser visto em Jesus Cristo. Sacou? Jesus é a imagem, a materialização daquilo que Deus diz. Você quer entender Deus, assim, na limitação humana que a gente tem? Jesus. É isso que o João está falando. A palavra de Deus se tornou Jesus. Então, no batismo de Jesus, quando ele faz essa conexão com esses elementos da criação, o que ele está dizendo? Eu sou a palavra de Deus. Em carne e osso. Isso. Então a identidade de Jesus não é simplesmente um cara bacana, um gente boa, um grande profeta, uma pessoa que tem uma sacada assim das coisas, diferenciada. Não, Jesus está tomando para si a identidade divina. Então, se a gente for nessa perspectiva, a gente fica com as opções que C.S. Lewis dá para a gente. Ou Jesus é malucão e fumou uma, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Sacou? Ou ele fumou uma, ou ele é mentiroso, ou ele é Deus. Você vai ter que escolher uma das três. Não tem opção. Então a ideia de Deus expressada, revelada como a identidade de Jesus é extraordinário. De forma que o mesmo evangelista João, falando sobre Jesus, ele diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo, que deu quem? Jesus. Seu filho amado, em quem ele se agrada. Para quê? Para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então você lembra das palavras de João anteriormente? No capítulo 1, contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Batendo tudo isso num liquidificador com leite, pó e açúcar, o que dá? A gente só se considera filho de Deus por causa de Jesus. É isso que significa.
É eu crer em Jesus, é eu confiar em Jesus, que eu tenho o direito de me tornar filho de Deus. É isso, pelo menos, que o evangelista aqui está falando. Crendo em Jesus, eu tenho o direito de me tornar filho de Deus. De forma que a gente pode concluir absolutamente que se você não crê, não confia, não é fiel, não é devoto, não é dele, você não pode se conectar com Deus. Então, se Jesus estiver falando a verdade, e esses textos estiverem falando a verdade, não existe pluralismo religioso. Isso é um problema. Porque se isso é verdade, e que as pessoas só se tornam filhas de Deus através de uma confiança completa em Jesus Cristo, a gente tem um trabalho imenso pela frente. Não é verdade? Se é verdade isso aí, a gente está muito atrasado. A gente tem muito trabalho pela frente. Porque esse é o único jeito. Mas ao mesmo tempo que eles fecham o cerco para outras possibilidades de conexão com Deus, abre-se uma porta para o Senhor através de Jesus. De forma, como eu disse no início, é possível sim encontrar uma nova identidade em Jesus Cristo, além do nosso perfil nas redes sociais e outras bobagens que a gente cria. Porque no final das contas, todo mundo foi criado para ter uma identidade conectada com Deus. Todo mundo. Isso é fato. E se você não conecta com o Deus verdadeiro, o que sobra? Qualquer outra coisa que você vai atribuir o valor de Deus na sua vida. E por aí vai. Então, valorize a identidade de adorador que você tem. Ou pelo menos valorize a identidade que você tem, porque você creu em Jesus. Porque às vezes parece que não é tão suficiente. Ou às vezes a gente precisa de algumas coisas a mais para afirmar quem a gente é. Porque parece que não é suficiente. Quando você olha para o exemplo de Jesus, eu não sei se você concorda comigo, mas até o momento ele não fez nenhum milagre. Ele não fez nenhuma coisa extraordinária. Mas o que Deus fala para ele? Deus Pai? Este é meu filho amado, em quem eu me alegro. Ou seja, o amor de Deus por Jesus não tem nada a ver com o que Jesus pode fazer. Então a identidade de Jesus é filho amado de Deus, independente do que ele pode fazer. Mas de fato, como é que em geral a gente funciona? A gente quer construir um tipo de identidade em que Deus vai passar a olhar para nós por causa daquilo que a gente faz. A gente quer construir o nosso valor e a nossa identidade. E aí dá problema. Porque parece que nunca é suficiente. Parece que você nunca consegue estar à altura do que você pensa. Ou pelo menos quando você consegue estar à altura do padrão moral que você acha que é o top, você acaba se tornando arrogante. E você falha. Está começando a acertar. Está vendo? Por que eu consigo e vocês não conseguem? Porque vocês são indisciplinados. Ou então, quando você está muito aquém dos padrões morais que você acha que são top, como é que você fica? Você fica mal, depressivo, culpado. Meu Deus, eu não consigo. Somente compreendendo a sua identidade em Jesus, do jeito como é revelado ali no dia do batismo, você consegue se encontrar com Deus à altura disso tudo. Você consegue ser ousado e humilde ao mesmo tempo. Sentindo-se amado e, de uma forma muito paradoxal, humilhado ao mesmo tempo. Porque é isso que o Evangelho faz.
O Evangelho é uma notícia extraordinária sobre um Deus que caminha na direção de pecadores, como é o caso meu e seu. Nós pecamos, mas Deus rasga os céus. Deus quebra o silêncio. Deus rompe as fronteiras. Ele vem ao nosso encontro. Como o próprio salmista diz, né? Tu desces ao meu encontro para exaltar-me. O Senhor vem ao meu encontro. É isso que acontece no batismo de Jesus e é isso que acontece na nossa vida constantemente. Porque a nossa identidade, quando nós compreendemos quem é Jesus, ela está atrelada e codificada à identidade dele. É isso que o João estava querendo dizer quando? Quando você crê em Jesus, você tem o direito de se tornar filho de Deus. A partir daquele momento, Deus não olha você a partir da sua justiça pessoal. Deus olha você a partir da justiça e méritos de Jesus Cristo. Porque Ele é de fato o nosso representante a partir do batismo. Não é só na cruz, é a partir do batismo. Ele vive toda a nossa vida para nos representar, para receber o peso dos nossos erros e problemas. É isso. Então nós temos um Deus que não fica lá do céu de braços cruzados esperando a gente fazer uma besteira. Para quem sabe assim nos punir por isso. Nós temos um Deus que envia um meio, um caminho, uma possibilidade de nós nos reconectarmos com Ele. E quanto você precisa pagar por isso? Nada. O que você precisa fazer? Nada. Quais são as boas e novas ações que você precisa implementar na sua rotina e vida? Nada. Apenas crer em Jesus. Só isso. Você creu? Confiou de verdade, do fundo do coração. De fato você pertence a Ele. Você tem o direito de se tornar filho de Deus. E agora a sua identidade é de filho de Deus. Sacou? Então valorize isso. E eu sei que às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e vai se dissolvendo no meio dos desafios. E de repente, né, você está vivendo um negócio complexo aí na sua jornada, porque você talvez está se confundindo com a sua persona, o seu perfil no Instagram, ou qualquer outra coisa, sua profissão, o momento de vida que você está, os desafios que você está vivendo hoje, mas isso não pode construir a sua identidade. Felipe, mas eu me descobri de repente como um péssimo marido, um péssimo pai, eu me descobri como alguém chato. Pois é, talvez você seja mesmo. Mas se você crê em Jesus, você ganhou uma nova identidade. Você precisa começar a assumir isso. De filho de Deus. Mas fique tranquilo. A gente tem uma jornada aí pela frente. E eu quero encerrar esse momento com algumas perguntas. A primeira delas você já se deixou levar pela pressão para ser alguém na rede social? Ou na vida? Às vezes é a família, né? Que fulano, tu tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, e tu vai, meu Deus. Aí você começou uma profissão nova, alguma coisa do tipo, o pessoal tá, não, tu tem que despontar no Instagram, tu tem que fazer isso, tem que postar todo dia, e tu... Já viveu isso ou não? E no meio do caminho, você já não sabia mais quem era você, quem era seu perfil, nem o que você precisava fazer, Aí você escolheu ir para o outro extremo, né? De postar todo dia, toda hora, você não postar mais nada, eu vou fechar esse negócio. Porque não tem isso, cara. A gente gosta de desvagar de um ponto a outro o tempo todo. Mas eu tenho uma segunda pergunta que é um pouco capciosa, então pensa no peso disso. Olha só, você tem consciência de sua identidade como filho de Deus? Porque se eu perguntar para qualquer pessoa no Brasil hoje, ó,
Você é filho de Deus? A grande, robusta maioria vai dizer sim. Né? Todo mundo. Quem vai querer ser filho de outra coisa? Né? Não, eu sou filho de Deus, sim. Como é que eu não sou? Beleza. O que na sua vida evidencia isso? Ou à luz do que a gente viu hoje, o que evidencia isso? Felipe, mas eu não acho que é só sobre o que Jesus diz. Acho que tem muito mais coisa. Então, beleza. Então ele só deve ser um maluco. Beleza, ele só deve ser mentiroso. Tudo bem. Se você pensa assim e se conforta com isso, beleza. Mas não é o que está escrito. Não é o que foi revelado sobre ele. Não é a identidade dele revelada a todos nós. Jesus é a única chance, é o que ele diz, a única chance da gente se conectar com o Deus Criador de novo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ele quem disse. Mas você tem 3 opções. Só tem 3 opções. Mentiroso, fumado ou Deus. Ou o único meio de salvação que a gente tem. Ou a única possibilidade de Deus reconectar conosco. E eu sei que soa muito pesado, porque a gente tem um prazer imenso em construir a nossa própria salvação. Mas o que deve evidenciar a sua identidade como filho de Deus não é meramente as coisas boas que você faz. Isso você não precisa ser cristão, não é verdade? Tem muita gente que não é cristão e que faz um monte de coisa boa. Vamos parar com isso. O que evidencia é a sua profunda conexão, confiança, devoção ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É isso. É outra vibe. Pelo menos dentro dessa perspectiva. E por fim, se você entendeu esse negócio, você só tem uma opção. O que você fará a partir de agora para que mais pessoas tenham consciência sobre quem é Jesus Cristo e creiam nele, como dizem as Escrituras? Não como você acha que é, não como talvez você viu no filme, não, como dizem as Escrituras. Porque se você de fato crê em Jesus, como eu disse no começo, a gente está atrasado. Porque tem muita gente longe disso tudo, afastado de Deus, vivendo uma fantasia, tentando se aproximar de Deus com suas próprias forças. Mas é como alguém que está querendo chegar num determinado destino, mas corre na direção oposta. Vai chegar? Não sei. Talvez sim, né? Deu andando a volta ao mundo. Mas vai ser muito mais difícil. Então não espera um monte de coisa acontecer na sua vida, não espera você ter um grande sentimento, não é sobre isso. É sobre você entendendo isso aqui, quem eu sou. Eu sou aquilo que Jesus diz que eu sou. Porque eu confio nele. E porque eu confio nele, eu tenho o direito de ser filho de Deus. Sacou? Eu queria convidar você para um tempo de oração e colocar a nossa vida diante de Deus. E quem sabe, né, pela primeira vez, você vai ter coragem de aproximar de Deus sem um monte de sensacionalismo, nada, mas entendendo isso aqui. Entendendo quem Jesus é, o que ele pode fazer e qual é a sua responsabilidade em crer nele. Então eu te convido a fazer isso. Só existe uma pessoa entre Deus e você. Jesus. E a plena, perfeita humanidade de Jesus. Ele é o verdadeiro ser humano que pode nos representar diante de Deus. Verdadeiro Deus, a gente já aprendeu hoje, mas verdadeiro ser humano. Obrigado, Senhor,
o privilégio que a gente tem de entender a identidade de Jesus. Algumas coisas fazem nossa mente devagar, Senhor. Não dá para entender tudo de uma vez. E às vezes sou até estranho essa coisa de só através de Jesus. Mas é o único meio, Senhor. Então, Deus, como os teus discípulos pediram algumas vezes, nós te suplicamos hoje, aumenta a nossa fé. Nos permita ter um tipo de confiança no Senhor que transcende a lógica, que entorte a lógica, se for o caso. Mas que seja completo, que seja absoluto. De forma que a nossa vida te pertença de um jeito que a gente nem precisa entender. E para aqueles, Senhor, que já tem um relacionamento com o Senhor de longa data, mas que se vê meio afastado, cambaleando, que possa se encontrar contigo novamente através do entendimento de quem é Jesus. Somente através dele é possível qualquer coisa. Então, se a nossa percepção sobre nós mesmos está de alguma forma ofuscada pela cultura, pelas redes sociais ou por qualquer outra coisa, que a gente encontre sentido, clareza em Jesus. Que nossa confiança seja cativa a Ele. Em nome de Jesus. Amém.